Olá, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 6, o 7 e o 8 de 2 Coríntios. Vamos estar meditando aí num contexto aí que Paulo vai estar explicando ali o problema da associação com os descrentes também. Vamos estar dando uma olhada no contexto geral nesses dois capítulos neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 6, ele vai estar continuando no capítulo 5, que fala bem assim: Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: Eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. Digo que agora é tempo favorável, agora é o dia da salvação. Vale lembrar que o próprio Paulo orienta também, o próprio Espírito do nosso Senhor fala que se hoje ouvires a minha voz, o próprio Senhor fala, não endureça o coração, ouvir a voz do Espírito Santo. E ele fala aqui também que hoje é o dia favorável, se hoje você creu, hoje é o dia que tudo tem que acontecer e é tudo que o Senhor fala ali, que ele, como é que ele diz ali? Eu ouvi no tempo favorável e eu socorri no dia de salvação. Ele vem em socorro. Mas enfim, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, muitos outros nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo aí está falando que sofreu desta forma aí também. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Nenhuma justa compensação falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. Enfim, Paulo foi sincero para com eles quando estava expondo a palavra e falando de Cristo, e está falando para eles também ser sinceros para ele ali, tá abrindo o coração e tá conversando. Conversando a propósito, que eu digo assim, que às vezes vale mais, às vezes a gente tá ouvindo e tá trocando ideia ali, para ver qual que é o que está acontecendo com a pessoa, o que ela está necessitando também. E é bem provável que Paulo ali estava falando com eles: olha, vocês não estão sendo sinceros comigo. Enfim, para que haja salvação, porque senão não tem como estar servindo com a palavra também. Não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu receberei e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. No capítulo 7, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conceda-nos lugar no coração de vocês, a ninguém prejudicamos a ninguém, causamos dano a ninguém e exploramos. Não digo isso para condená-los, já disse que vocês estão em nosso coração, para junto morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês,
e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu ainda por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Por isso, tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que era verdade tudo o que dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição deles por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Enfim, essa carta que Paulo está esboçando para o povo ali de Corinto, enfim, ele está trazendo ali com palavras de consolo para eles ali. Está falando que eles foram entristecidos, enfim, depois se alegraram, enfim. Hoje a gente às vezes está triste, às vezes está alegre também, mas tudo está na presença do Senhor, na presença de Deus, para que Deus venha estar nos dando força mesmo quando a gente está bem, e assim como a gente quando não está legal, que o Senhor também venha estar nos restaurando. No capítulo 8, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja na Macedônia. No meio das mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quando podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano.
Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Enfim, ele está orientando eles ali para estar contribuindo ali com as pessoas que não tinham nada. Enfim, dá para entender que pessoas tinham bens ali e começaram a estar fazendo uma obra, e Paulo está falando para eles, ó, vocês vão ter que estar completando esta obra aí de sincero coração. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Isso ele está falando quando o maná foi distribuído no deserto também. Aquele que pegou pouco deu o suficiente, aquele que tinha pego bastante também não sobrou e foi o suficiente. Agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele, estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a estes irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Enfim, ele está falando ali de Tito também. Tito era um cooperador que Paulo tinha, era um companheiro ali, que eles ministravam a palavra também. E depois a gente vai ver que também tem um livro de Tito também, e ele também está trazendo ali a visão que ele teve quando, bem provável, quando andou com Paulo aí, por esse período aí de pregação do Evangelho. Mas enfim, terminamos aqui mais uma leitura da palavra. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.